Olá, amigos! Bem-vindo à plataforma Alfa. Eu sou Ângelo Freitas. Estou aqui para apresentar a família de algoritmos Alfa, uma série que a gente está gravando para vocês, para a gente explorar em detalhes como é feita a leitura de cada algoritmo que nós compartilhamos através do nosso terminal de monitoramento de preços de mercado futuro, de dólar e índice. Ok? Bom, importante destacar que o nosso time conta com analistas certificados CNPI que monitoram, acompanham e desenvolvem a leitura dos nossos indicadores. Nós atendemos todas as normas da CVM para prestar esse tipo de serviço e tudo que eu falo aqui reflete apenas a minha maneira de interpretar o mercado através da leitura dos nossos indicadores. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar então do borderline, um dos indicadores mais importantes que a gente tem. É um indicador de reversão, né? Então, esse topo vermelho, vou mostrar aqui o pregão do dia 1º de outubro, esse topo vermelho e esse fundo verde são extremos do preço, né? A gente construiu esse algoritmo através de um cálculo de volatilidade, onde a gente também considera a frequência de movimento do pregão. Então é um algoritmo totalmente adaptativo. Então a gente tem aí uma base estatística que a gente considera dos pregões anteriores. Com isso a gente monitora o comportamento do preço em cada pregão e através disso a gente construiu uma maneira de calcular essa área de negociação, esse canal de negociação. Então, quando o preço rompe esse canal, seja embaixo ou em cima, significa que a gente tem um preço trabalhando aí um possível topo ou um possível fundo. Ok, pessoal? Então vamos mostrar aqui em detalhes a maneira de interpretar essa leitura. Quem tem painel de notificações recebe um alerta sonoro e um alerta e a posição, exatamente a posição de entrada na tabela de notificações. Então é bem mais simples, bem mais tranquilo, mas quem está operando com os gráficos, com o terminal gráfico, é importante a gente destacar aqui alguns cenários, alguns padrões, alguns momentos aqui, porque mercado financeiro é isso, né, pessoal? Tu faz um movimento novo todos os dias. Então, vamos abandonar de uma vez por todas essas análises estáticas, né? A gente tem que entender o comportamento, né? Quando a gente abre a cabeça para isso, a gente realmente começa a analisar o movimento, né? Então a gente consegue fazer a leitura de qualquer mercado. Bom, então como que funciona, como que esse algoritmo funciona? Vamos pegar aqui esse momento aqui, é um momento bem interessante da gente estudar, né? Último pregão, por volta das 10h30 da manhã, o preço entrou aqui nesse ponto na área de rejeição, 10h11 da manhã, vinha aí de um movimento forte de queda, né? O dólar fez um movimento bem direcional no dia 1º, e aí, como todo algoritmo de reversão, em movimentos mais direcionais, a leitura dele fica um pouco mais complicada, fica um pouco mais arriscada, né? Em pregões de volatilidade, né, aí esse algoritmo opera com um índice de assertividade, às vezes encostando no 100%. Né? Falando em assertividade, é interessante a gente compartilhar isso aqui com vocês. Nós fizemos um levantamento de todos os pregões do mês de setembro. Foram 21 pregões, né? Pegamos dólar e índice, considerando apenas esse algoritmo, o borderline e as entradas que ele mostrou claramente, né? Porque não tem dúvida, né, pessoal? Encostou no fundo verde é uma compra, encostou no topo vermelho é uma venda. E a gente considerou somente essas entradas ao longo dos últimos 21 pregões. Ao todo foram 67 operações, dessas 55 deram gain,
55 operações deram um movimento acima de 10 pontos. Movimentos menores de 10 pontos a gente nem considerou nessa conta. Tá? E apenas 12 operações falharam. Ok? Então, pessoal, ao todo nós tivemos uma média de operações dia, considerando apenas o borderline, de 2,62 operações. Que conclusão que a gente chega aqui, pessoal? Se eu trabalhei desde o primeiro pregão de setembro até o último, apenas aguardando, esperei o mercado abrir, fiquei acompanhando o terminal e apenas aguardei o preço encostar ou no fundo verde ou no topo vermelho e executei a operação. Em média foram 2 operações e meia dia, né? Média. Então teve dia que eu tive 3, 4, 5 e teve dia que não teve nenhuma, né? Mas se eu trabalhei para executar todas essas operações, eu fechei buscando apenas 10 pontos. Lembrando, são movimentos de reversão, então nós estamos operando o início do movimento. Vocês vão ver pernadas aí de 50 pontos, pernadas de 80 pontos, a partir de uma reversão do preço encostando no borderline. Então, pessoal, nós estamos falando que trabalhar apenas esse indicador já seria mais do que o suficiente para fechar o mês de uma maneira espetacular. Imagina, eu vou acompanhar o mercado, aguardando o preço, encostar nessas bordas e vou executar a operação. É muito tranquilo, uma leitura que até uma criança entende. E vou buscar fazer 1, 2 operações dia, que é a média que ele me dá. Quem tem painel de notificações, o próprio terminal em si, tem alerta sonoro para essas operações. Então, você pode estar ali acompanhando o mercado, desenvolvendo outras coisas, né? E aí o mercado, nosso terminal, deu o alerta sonoro, olha para a tela, preço encostando no fundo verde, preço encostando no topo vermelho, vou vender, vou comprar. Simples assim. Isso é mais uma tranquilidade, gente, para quem tem o terminal alfa como ferramenta para operar futuros, porque quando a gente opera sem esse tipo de ferramenta, o mercado abre, a gente começa a analisar e começa a observar tudo ao mesmo tempo, cérebro a 100% de raciocínio, ou seja, com 1 hora nessa condição, você já está esgotado. Nenhum ser humano consegue manter uma atenção plena no mercado por mais de 1 hora, 1 hora e meia. Se consegue, depois não consegue fazer mais nada no dia. O cérebro já está totalmente consumido. Eu falo isso porque eu sei o que é essa condição, né? Então, pessoal, vocês que estão acompanhando com o terminal, tem essa tranquilidade. Está observando, o mercado entrou nessa condição, alerta sonoro, olha para a tela, se tem painel de notificações, vai ver até o ponto de entrada, qual a cotação da entrada, projeta alvo, projeta stop e executa a operação. Com apenas 1, 2 operações já é o suficiente para fechar um mês espetacular. Imagina, 55 operações que deram pelo menos 10 pontos. Estamos falando de 550 pontos de resultado positivo. 12 operações que falharam. Se eu trabalhar numa relação de risco-retorno de 1 para 1, stop de 10 pontos, então 12 vezes 10, 120. Então, se eu fiz todas as operações de gain e tomei todos esses stops ao longo do mês, aliás, a conta nem é essa, o saldo é 550 mesmo, porque ao todo foram 67, e aí desconto o stop, né? Fiz 55 operações de 10 pontos, 550 pontos de saldo positivo, tomei 12 stops de 10 pontos. Vocês vão ver que muitas vezes o stop não chega a ser necessário trabalhar com stop de 10 pontos, a gente fica oscilando entre o stop mínimo de 6 pontos
e o stop máximo aí 10, 11, mas na maioria das vezes dá para trabalhar com tranquilidade com stop entre 6 e 10 pontos. Então a gente fecha o mês com um saldo de 430 pontos, pagando todos os stops. Gente, com 2 contratinhos apenas, a gente está falando de fechar o mês com um saldo de R$ 8.600. Com 2 contratinhos. 5 contratinhos, R$ 21.000 de resultado no mês. É nessa hora que eu falo. Plataforma Alpha tem um custo-benefício sem igual, porque entrega resultados sem igual também. Então, somente com esse indicador, tá? Eu vou ignorar todos os outros. A gente está só no primeiro. Ainda tem 10 indicadores pela frente para a gente falar de cada um deles. Todos com o mesmo índice de assertividade. Então, mas se eu isolar, não quero complicar não. Talvez essa seja uma das leituras mais fáceis. Todas as leituras são muito simples. Mas operar quando o preço está dentro do fundo verde, eu compro. Quando está dentro do fundo vermelho, eu vendo. Não tem como ser mais simples que isso não, né? Bom, vamos lá. Pegando aqui esse movimento, e aí a gente vai começar agora a filtrar o que são operações que têm um índice de risco um pouco maior e que são operações que têm um altíssimo índice de assertividade, né? Vamos lá então. Essa operação aqui, essa condição, preço mergulhou dentro da área de rejeição, mergulhou forte, a gente estava num dia direcional de queda para o dólar, e aí aqui embaixo, renovando mínima, ele foi lá e corrigiu. Nosso alerta, ele dispara no primeiro candle branco após fechando fora da área de rejeição, fora do fundo verde, ou seja, a entrada dessa operação foi aqui, no fechamento desse candle branco. Aqui nós temos 3 indicadores que monitoram reversão. Nós temos o borderline, nós temos o top and bottom, que é um monitor de topo e fundo, e temos o indicador de divergência. Aqui o próprio top and bottom já tinha disparado, mostrando que a gente estava num fundo forte aqui, né? Então aqui a gente já sabia que já estava no limite extremo do preço, o preço renovando o mínimo aqui, né? Renovou a mínima aqui, desceu, renovou a mínima aqui, veio direto e aqui subiu, né? Então, reparem pessoal, o preço já tinha feito um deslocamento grande, 10 pontos depois da reversão que foi aqui embaixo. Então se eu fosse comprar, seria aqui, né? Só que aqui eu tinha o top and bottom falando, ó, estamos num fundo forte, o preço pode reverter aqui, funcionou, mas uma operação de risco, né? O correto seria eu operar quando o preço volta para a área de negociação, né? Volta para esse canal, né? Então é uma operação de risco aqui, tá? Pode dar certo? Pode, mas tem um risco um pouco mais elevado. Reparem que logo na sequência o preço corrigiu novamente e aí sim deu uma nova entrada aqui. Essa stop abaixo dessa linha azul, stop de 7 pontos. Se eu quiser trabalhar com stop ainda mais protegido, abaixo da mínima e abaixo da segunda linha azul, 11 pontos e meio. Mas não foi necessário. Aqui 6,5, 7 pontos já era o suficiente. Essa operação nem deu calor. 6 pontos, segunda máxima 10 pontos. Quem acabou entrando aqui fazendo essa operação tomou um calor, né? Stop dessa operação abaixo dessa linha aqui, 7 pontos e meio, tomou uma violinada, né? Mas logo depois já teve uma nova oportunidade para operar. Então, quem já está com a gente há mais tempo já percebeu. Na grande maioria das vezes a gente tem, logo deu uma operação, falhou, logo na sequência vamos ter uma segunda operação que muito provavelmente vai dar certo, tá? A gente percebe o seguinte: se a primeira operação falha, a chance da segunda dar certo é ainda maior, tá?
Bom, aqui é a mesma coisa, o preço acabou de abrir, brigou um pouco aqui no fundo, né? Era abertura, 9 horas da manhã, acredito que ninguém tenha conseguido fazer essa operação, ela deu aí, deslocou aí fez um pequeno movimento a favor, e aí aqui entrou novamente na área de rejeição. Então aqui o candle continuou verde, ele foi ficar branco aqui. Stop dessa operação, aí sim já um stop um pouco maior, 10 pontos e meio abaixo dessa linha vermelha, deu um calor aí de 8 pontos e 16 pontos de gain. Quem entrou na segunda entrada entrou nessa posição aqui, e aí sim stop dessa operação também abaixo da linha vermelha, 7 pontos e meio, e aí 20 pontos de movimento. A relação de risco-retorno é sempre positiva, pessoal. Lembrando, a gente está operando a primeira onda de impulsão após a reversão. Se a reversão for confirmada, a gente vai operar essa onda de impulsão. O que pode acontecer? A gente está operando um pullback, né? Então aqui, por exemplo, aqui foi uma virada de um dia para o outro, mas só como exemplo, né? Nós tivemos aqui essa forte queda, o preço fez um pullback. Então aqui é um pullback, não foi uma reversão. Que horas que se torna uma reversão? Quando a gente tem o preço renovando o topo e não renovando o fundo. Aqui ele renovou o topo, mas novamente o fluxo vendedor forte quebrou esse movimento de alta. Aqui embaixo ele tentou de novo iniciar uma reversão. Então fez o fundo, fez o topo, não renovou fundo, novo topo, não renovou fundo e assim foi. Então aqui ele quase engrenou uma alta, mas novamente veio o preço, veio o fluxo vendedor e derrubou o preço. Ou seja, dia direcional forte aqui para o dólar, né? Então, como eu falei, aí num dia muito direcional, muitas vezes a gente vai estar operando o pullback, né? O pullback do movimento, até que a reversão venha, né? Vamos pegar aí uma próxima condição aqui. Aqui na compra e aqui na venda, duas situações diferentes, na verdade. Vamos falar da venda primeiro. Essa venda aqui. Opa. Essa venda aqui. Essa venda aqui, muito interessante, vale a pena destacar esse movimento que ele acontece toda hora. O preço encostou no topo vermelho? Não, mas chegou muito próximo. Muito próximo. Então posso arriscar uma venda aqui? Posso. O que me deixa arriscar essa venda? Essa divergência vendedora. Um outro algoritmo nosso, que a gente vai explicar em um próximo conteúdo, mas aqui ele reforça que o preço realmente tem um fluxo vendedor forte aqui, que pode derrubar o preço. Detalhe dessa operação, é uma operação que pode custar um pouquinho mais caro. Por quê? Quando eu antecipo uma operação dessa, considerando o preço muito próximo da borda, seja vendedora ou compradora, aqui aconteceu na compra, o meu stop tem que estar dentro da área de rejeição. Por quê? O que o preço pode fazer? Ele pode tentar cair aqui, brigar um pouco mais, encostar aqui e cair. Então, se eu coloco o meu stop por aqui, corre o risco de eu ser violinado. O preço me tira e depois vai a favor da minha posição. Então, o meu stop, se eu antecipo, se eu tenho essa condição do preço muito próximo da área da borda, né, a gente pode arriscar esse tipo de operação, desde que a gente mantenha o stop dentro da área de rejeição. Tá? Então, stop aqui de 9 pontos e meio, projetando um alvo aqui de 13 pontos.
segundo alvo 17, terceiro alvo 24. Relação aí de quase 3-1. Né? Bateu no primeiro alvo, 13 pontos. Ok, pessoal? Vocês vão observar que ao longo de todo o pregão a gente tem essas linhas vermelhas e azuis, que é um outro indicador nosso, que nós vamos falar só sobre ele, mas ele funciona maravilhosamente bem para cálculos, né, para posicionamentos de stop e alvos. O preço praticamente trabalha dentro desses intervalos. Né? Aqui tem alguma coisa a ver com a borda? Não, aqui eu já estou bem distante. Né? Aqui 14 pontos, 11 pontos da borda. A gente está falando uma distância aqui de 5 pontos no máximo, tá, pessoal? No máximo, tá? Aqui, ó, aqui deu 3, né? Então é isso. Aqui a mesma coisa, né? Preço quase encostou no fundo verde, virou. Nós temos aqui também nosso monitor de topo e fundo também ativo aqui, mostrando que o preço fez um movimento e que está provavelmente num fundo para reversão. E isso aqui já é um outro indicador que a gente vai falar numa outra oportunidade, mas é mais um indicador falando a favor dessa compra aqui. Tá? Comprei aqui stop dessa operação, no mínimo 8 pontos aqui para estar dentro da área de rejeição. Stop mais protegido aqui, 14 pontos, porque aí eu estou abaixo desse suporte e abaixo também desses suportes aqui que são extremamente importantes. Nem precisou, né? A operação nem deu calor e estourou aí na primeira máxima 15 pontos, 20, 30 pontos. Vou buscar o nosso alvo aqui. E a gente ainda tinha dois alvos para cima, que aqui em cima ele pegou 48 pontos de pernada. Ok, pessoal? Então os movimentos para quem monitora somente esse algoritmo, para quem vai operar comprado nessas regiões, vendidos nessa região, né, são movimentos grandes. Aqui uma outra condição. Aliás, temos duas condições aqui, uma que falhou e a outra que deu certo. Né? Aqui nós temos a primeira, o preço encostou na borda vermelha e virou para baixo, venda totalmente válida e ainda confirmada pelo monitor de divergência. Infelizmente falhou, o preço corrigiu mais um pouco. Né? Então, o preço aí chegou a bater 10 pontos para cima. E aí, né, quem trabalhou com stop um pouco menor, 6, 7, 8, foi violinado. Né? E aí logo na sequência já tivemos uma próxima operação. Essa sim, perfeita. Preço entrou e saiu dentro da borda. Né? Então respeitou totalmente essa região. Divergência vendedora de novo. A gente vai falar sobre isso, mas como eu falei, né? Primeira operação falha, a segunda tem mais chance ainda de dar certo. E foi o que aconteceu aqui. E aí, 15 pontos de queda. Stop curtíssimo aqui, dava para trabalhar com stop mínimo de 6 pontos. Né? E aí, primeiro alvo dessa operação 11, segundo alvo 15, terceiro 17, 21 e 32. Estão todos os alvos. O preço acabou parando por aqui. Já foi uma operação espetacular. Aqui a mesma coisa, movimento direcional forte de alta. Né? Então a primeira operação aqui, né, foi bem curtinha, talvez tenha tirado no preço de entrada. Já tivemos na sequência uma segunda operação também no movimento curto. Então aqui a gente estava operando pullbacks do movimento de alta, né, da tendência de alta. Então reparem, pullbacks até a reversão. Então primeiro pullback, segundo pullback, divergência vendedora ativa o tempo inteiro, ou seja, mostrando que durante todo esse movimento a gente foi tendo uma perda de força do fluxo comprador. Né? E aí a hora que o preço entra na área de rejeição compradora, aí sim, né, ele acaba não aguentando e cede, e aí já vira para um movimento de queda. E aí nós tivemos aí essa operação maior na saída aqui, dando 12 pontos.
Então deu para pegar um movimento bem legal. Aqui embaixo de novo, né? Mesma condição, né? Preço fez um movimento forte de queda. Monitor de topo e fundo acendeu nessa região também. Aqui foi um pullback, né? Pegamos um movimento curto aqui na saída da borda, 6 pontos, quase 7, né? Stop abaixo aqui, stop de 8 pontos, 8 pontos e meio, abaixo da mínima, né? O preço, a mínima estava aqui nesse momento, e aí entrou novamente, e aí sim, na saída, pegamos o início da verdadeira reversão, e olha o tamanho desse movimento. O preço foi cravar todos os alvos para cima. Conforme o preço vai movimentando, ele vai projetando novos alvos, mas desde aqui de baixo, né, a saída foi aqui, a entrada dessa operação foi aqui, stop 9 pontos, primeira máxima 9 pontos, ou seja, 9 pontos de stop para primeiro alvo de 9 pontos. Na verdade, o primeiro alvo estava aqui, 10 pontos, e aí ele veio buscando todos os alvos, pegou esse aqui, 35 pontos, e veio renovando alvos até esse aqui, 64 pontos. Ok, pessoal? Fantástico, né? Como eu disse, dá para passar um mês isolando todos os outros indicadores e operando apenas esse. O índice de assertividade é absurdo, os movimentos são grandes, agora só tem que estar com um bom planejamento operacional, né? Um cálculo de número de contratos que você suporte esses stops que eu estou mostrando, e aí operar com tranquilidade. Falhou? Vamos para a próxima. Falhou? Vamos para a próxima. Com certeza vocês viram aí. Quem trabalhou com esse planejamento no mês de setembro saiu com um mês aí com mais de 400 pontos de saldo no dólar. Aqui mais uma vez, aquela condição, divergência vendedora, preço praticamente encostando na área de rejeição vermelha, eu vendo, e aí 18 pontos, os primeiros alvos foram por aqui, mas quase pegou esse, 20 pontos, os alvos para baixo. Então, pessoal, a gente pode voltar aqui muitos, quantos pregões vocês quiserem. Olha aqui, outra pernada gigante. Aqui eu tenho preço entrando no fundo verde, monitor de fundo disparado, entrada na operação nesse candle aqui, e aí alvo 14, primeira máxima 11, corrigiu, foi buscar 24, corrigiu, foi buscar 48 pontos, cravando os nossos alvos, né? Movimento de alta, e assim vai. Então, pessoal, não tem erro nesse indicador. Leitura mais simples que essa é impossível. Acho que eu consegui mostrar todas as variações que podem acontecer. Ó, de novo, preço entra, divergência vendedora, espera sair e dá o movimento. Lembrando, se for um deslocamento muito grande dentro da área de rejeição, eu observo e analiso 10 pontos, 12, 15 pontos, vou esperar a próxima, né? Aqui, ó, venda aqui, vamos pegar aqui pregão inteiro, né? Olha aí, venda aqui, compra aqui. Tivemos uma operação logo no início do dia aqui, né? E depois lá no meio da tarde. Então é muito tranquilo, pessoal, muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Ó, preços, olha que interessante aqui, né? O preço abriu, eu lembro desse dia. Ai, perdi. A abertura forte dentro da área de rejeição, saiu, analiso, né? Aqui uma operação de risco um pouco maior, o preço já tinha andado aí 10 pontos, é aquela que eu falei. Posso tomar risco?
ok. Mas se eu estou realmente buscando as que tem condição de não me deixar nessa condição, eu espero a próxima. Aqui o preço estourou 30 pontos, né? Mas poderia ter batido aqui e voltado, continuando esse movimento de queda forte aqui. Oportunidade para operar vai ter todo dia, né, pessoal? Olha que beleza esse dia aqui, ó. O preço chegou aqui, derreteu com divergência, bateu aqui no fim do dia, derreteu. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado clara essa condição, né? No índice é a mesma coisa, a mesma leitura, os mesmos alvos, os mesmos stops sendo mostrados pelos outros indicadores que a gente tem, né? Ó, dia fortíssimo aqui, ó. Dólar deu uma pancada para cima. Reparem, posso ter tomado alguns stops nessa subida? Posso, mas logo na sequência tivemos uma operação gigante, né? Então, posso ter vendido aqui, sair no gain, 8 pontos, né? Beleza. 9h46 da manhã, o mercado engrenou uma alta fortíssima. Primeira condição de venda foi aqui, estopou, né? Então nessa região aqui, se eu vendi aqui, meu stop está por aqui assim, me estopou. E aí, pessoal, eu já entendi, né? Eu já entendi, o preço está fortíssimo para cima, então eu vou observar. Já tomei um stop, já devolvi essa operação aqui, tomei um stop aqui, então eu vou observar. Pô, aqui em cima o preço começou a ceder, fez esse pullback, não chegou nem a sair, encostou e voltou, e aí ele só saiu aqui. Aí eu vou olhar, nossa, olha o tamanho desse deslocamento. Então, poxa, vou vender aqui, né? Vou vender aqui. E aí, operação de 8 pontos, corrigiu, aqui me deu uma nova venda com divergência, e aí derreteu, né? E aí a gente foi buscar todos os alvos para baixo aqui, 60 pontos de queda na máxima do movimento. É claro que a gente não surfa esse movimento inteiro, né? Gosto de mostrar isso porque a gente vê, se eu entrei com 10 pontos, eu enfiei no bolso. Se eu entrei com 15, eu enfiei no bolso. Com 20, coloquei no bolso, né? Nossa estatística foi feita com operações de 10 pontos, né? Então, é isso. Ok, pessoal, acho que alguma coisa diferente disso, muito raro acontecer, não tem muito mistério, né? Tem dias que não vai ter nenhuma operação, ó, aqui tivemos essa aqui, né, bem próximo, mas não chegou a entrar. Olha que interessante, aqui não teve, ó, nenhum dia, nenhuma operação chegou próximo. Só aqui no fechamento, né, não vou fazer essa operação, né, no fechamento do dia, não tem nem como fazer. Então esse dia aqui não teve operação. Beleza, tranquilo, pessoal, não tem operação, não tem operação, não vou inventar operação, né? Compensação no dia anterior, olha essa venda aqui, espetacular, né? 17 pontos. Única do dia, ó. Única do dia. Já é mais do que o suficiente, turma. Mais do que o suficiente, né? Dentro das nossas estatísticas aí de setembro, quem trabalhou com essa mentalidade, olha, toda vez que o preço bater, encostar na borda ou entrar na borda, na área de rejeição e sair, eu vou vender ou vou comprar. Ó, eu vou vender ou vou comprar. Terminou o mês dessa forma aqui, né? Índice a mesma coisa, né? 50 pontos, 50 operações, 42 assertivas, 8 stops, 84% de assertividade, e a gente só considerou movimentos a partir de 250 pontos. Ou seja, se eu trabalhei para buscar 250 pontos no índice em cada operação, tive uma média de 2 operações por dia, né? Então, fazendo um cálculo rápido aqui no índice, né? Quem opera índice, foram 42 operações
de 250 pontos, que bateram o alvo de 250 pontos ou mais. Da mesma maneira que o dólar dá pernada de 50 pontos, o índice dá pernada de 1000 pontos. Né? Então, só para calcular isso aqui, foram 10.500 pontos de saldo. Se eu trabalhei com uma relação de 1 para 1, né, meu stop muitas vezes nem chega a bater 250 pontos, mas tomei 8 stops de 250 pontos, devolvi 2.000, terminei o mês com 8.000 pontos de saldo. Apenas esperando, apenas aguardando o momento certo de operar, sem ansiedade, com tranquilidade. Né? Então, espero o mercado abrir. Se já abriu dentro dessa região, eu já opero. Se não, eu aguardo. E aí, quem fez isso no mês de setembro saiu com esse resultado aí. Incrível, né? Não precisa fazer mais nada além disso. Isola todos os outros indicadores e trabalha só com esse. Já vai ter um resultado espetacular. E a hora que a gente coloca os outros indicadores, aí a gente tem, por isso que a gente tem 40, 50 operações no dia, se for pegar dólar e índice juntos. Né? Pegando dólar e índice juntos aqui, nós tivemos 117 operações só com esse indicador. Né? Só com esse indicador. 117 aberturas de posição mostradas claramente. Quem tem painel de notificações ainda teve o valor da entrada na tela. Né? Dessas, 97 deram gain e 20 estoparam. Tivemos aí um resultado global de 82%, 82,91% de assertividade, considerando dólar e índice nos 21 pregões de setembro. Ok, pessoal? Não é 2, 3 pregões, não. São 21 pregões. E esse é só o nosso primeiro indicador. É isso. Turma, muito obrigado pela atenção. Estamos realmente à disposição de todos. Nosso desafio no mês de outubro é todo mundo que faz parte da nossa família, família Alfa, fechar positivo o mês, sem exceções. Vocês podem contar comigo. Quem estiver tendo dificuldade pode me procurar, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Vocês viram aqui que apenas acompanhando esse indicador já é o suficiente para buscar aquele alvo de 10 pontos dia de dólar, 250, 500 pontos dia de índice. É muito tranquilo, turma. Só ter disciplina, foco, operar com responsabilidade, que com certeza o mês vai ser um sucesso. Tá bom? Forte abraço para vocês e até breve.